Gostaria de cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje vamos estudar mais um sermão da série apologética. Já vimos sobre os mormons, sobre congregação cristã, sobre o espiritismo. Agora vamos ver sobre o adventismo e o sabatismo. Vamos aprender nessa parte gloriosa desse estudo algo muito interessante, e é bom que todo cristão saiba. Vamos fazer uma oração antes de começarmos. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor que o Senhor venha iluminar nossos corações, iluminar nossas vidas, iluminar nossas almas, para compreendermos o poder da Sua palavra poderosa e gloriosa, Senhor. Fala conosco hoje pela Tua palavra, abre nossas visões, em nome do Teu Filho, Jesus Cristo. Amém. A guarda do sábado, uma das principais características dos sabatistas e do adventismo. Deus estabeleceu o sábado como dia de descanso. E isso é maravilhoso. O descanso não é apenas uma necessidade, ele é parte natural da vida. Do contrário, como se explicaria que Deus também descansou, se ele não se cansa nem se fadiga? Isaías 40, 28. Além desta importância, o sábado foi criado para ser um dia separado para Deus, sagrado, santificado ao Senhor. Este, na verdade, teria que ser o propósito principal do sábado. Nada a fazer além de cultuar o Criador, pois nele vivemos, nos movemos e existimos, como está em Atos 17, 28. Assim, irmãos, este estudo não é contra aqueles que santificam o sábado como dia de descanso, nem tem nada contra os sabatistas e adventistas, que com zelo seguem a fé na qual intentam agradar a Deus. Na verdade, no mundo secularizado em que vivemos, é preciso repensar a importância do dia do Senhor. Visa antes avaliar, à luz da Bíblia, o valor do sábado na época da graça que adveio com o fim da lei. Analisa também algumas doutrinas adventistas e confronta outras posturas sabatistas, antibíblicas, que atribuem à guarda do sábado a condição indispensável para servir a Deus. Este é, portanto, apenas um estudo de natureza apologético, esclarecedor, nada mais. Como uma pessoa, irmãos, pode guardar o sábado e ainda usar o ônibus para ir ao culto neste dia? Utilizar o trabalho do motorista não seria o mesmo que tornar-se cúmplice da quebra do sábado? Usar o serviço do próximo não seria o mesmo que depender do pecado alheio? Afinal, ele não estaria quebrando o sábado ao atendê-lo? O mesmo não serve para as compras feitas no sábado. Uso da luz elétrica, do serviço de telefonia. Por acaso não há pessoas trabalhando neste período? Se todos guardassem o sábado, o que ocorreria? Pense no caos que ocorreria com o sistema de segurança. Neste caso, a polícia não poderia prender ninguém. Caso contrário, não estaria quebrando o sábado? A Bíblia mostra que Jesus foi a última pessoa que teve a obrigação de guardar o sábado. Gálatas 4, Gálatas capítulo 4. Os irmãos acompanhem nas suas Bíblias aí, versículo 4. Gálatas 4, versículo 4. O texto bíblico diz assim: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Mateus 5, 17 diz assim, Mateus 5, 17: não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas, não vim abrogar, mas cumprir. Romanos 15, 8.
Digo, pois, que Jesus Cristo foi ministro da circuncisão por causa da verdade de Deus, para que confirmasse as promessas feitas aos pais. João 5,16. Agora os irmãos vejam aí João 5. E por essa causa os judeus perseguiam Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia essas coisas no sábado. Gálatas novamente, irmãos, capítulo 4, verso 14. Não o rejeitaste nem desprezeis isto que era uma tentação na minha carne, antes me recebeste como anjo de Deus, como Jesus Cristo mesmo. Qual é logo a vossa bem-aventurança? Porque vos dou testemunho de que, se possível fora, arrancarei os olhos e vos dareis. Fiz-me acaso vosso inimigo, dizendo a verdade? Eles têm zelo por vós, mas não como convém, mas querem excluir-vos para que vós tenhais zelo por eles. Aqui Paulo fala sobre os guardadores da lei, os judaizantes que tinham se convertido e queriam ainda que as pessoas, os gentios, se guardassem a lei, as tradições e os rituais judaicos. E Paulo ali combate eles em Gálatas. A guarda do sábado na Bíblia. Será que os sabatistas guardam realmente o sábado? É claro que não. Em Êxodo 36, no 3º versículo diz: não acendereis fogo em nenhuma das vossas moradas no dia de sábado. Leia Êxodo 20:10. Em Números 15, versículo 32 a 35, vemos o castigo em consequência da transgressão dessa lei. Um homem é morto a pedrada por apanhar lenha em um dia de sábado. Ainda bem que Deus não leva mais em conta essas práticas rudimentares. Imagino o que ocorreria se ele ainda fosse agir assim com quem guarda o sábado. Voaria pedra para todo lado. A guarda do sábado e o exclusivismo religioso. Se o adventismo foi fundado no século XIX, desde então defende-se a guarda do sábado como um mandamento inegociável. Os que não guardam, como observa Tácito de Gama Leite Filho, constituem a Babilônia rejeitada por Deus. Segundo creem, guardar o sábado é o selo de Deus e guardar o domingo é o sinal da besta. Pense, nesses casos, os batistas, presbiterianos, assembleanos e os demais cristãos vão todos para o inferno. Absurdo. Tal crença não passa de puro legalismo. Cristo morreu por todos. Está em Romanos capítulo 5, do verso 6 a 8. Sobre a guarda do sábado e o legalismo. O legalismo religioso é mortal à igreja. Ele casca piedosamente a capacidade de recebermos o amor de Deus e nos confina em formas religiosas frias e vazias. Torna-nos arrogantes e estéreis, facciosos. Ele põe o peso das regras nas costas de quem já está liberto. Impõe o freio das divergências na comunhão entre os diferentes segmentos cristãos e nos deixa tapados para a multiforme graça de Deus, rica para com todos. O legalismo transforma o cristianismo em religião. Congela o amor em lugar de refrigerar a alma, ele a seca. Ossifica e institucionaliza a ação de Deus, colocando-a debaixo do monopólio de uns poucos líderes. Que Deus livre os irmãos e a nós também deste mal. Do contrário, nos tornaremos como os fariseus, hipócritas, condutores cegos, copos limpos por fora, mas sujos por dentro, sepulcros caiados, insensatos e víboras, como diz Jesus em Mateus 23, que Deus nos livre. Sobre os dias de sábado. Harris explica em seu livro Será que o cristão deve guardar o sábado? Que a palavra sábado significa descanso após o trabalho ou terminar o trabalho. O que se conclui daí? Que Deus colocou de lado o 7º dia para ser o sábado ou o dia de descanso, mas as escrituras nos mostram que havia outros dias também chamados de sábado. Deus também ordenou ao povo guardar outros dias como dias de descanso, que não chamamos sábados, sem serem, contudo, o 7º dia da semana a quem pertenciam. Levítico 23.
sobre o primeiro dia do mês como sábado. Harris mostra que o primeiro dia do 7º mês era o sábado de descanso. O povo não deveria trabalhar, mas reunir-se e oferecer um sacrifício ao Senhor e tocar as trombetas. Levítico 23, do 23 ao 25. Sobre o 10º dia do mês como sábado. O 10º dia do mesmo mês era chamado um sábado. Novamente tinham que descansar de seu trabalho e reunir-se para adorar ao Senhor. Levítico 23, verso 26, 27 e 32. Esse foi chamado dia da expiação. Sobre o 15º dia do mês como sábado. No 15º dia do mês, Israel guardou a festa dos tabernáculos por uma semana. O 15º dia e o 23º dia eram chamados de sábado. Levítico do versículo, capítulo 23, do verso 33º ao 39. Sobre o sábado como um dia normal da semana. Note, pois, que o 1º, o 10º e o 15º e o 23º dias do 7º mês são chamados sábados. Pense, se o primeiro dia do mês fosse um sábado, o 7º dia da semana, então os outros sábados não seriam o 8º, o 15º e o 22º dias. Nesse caso, o dia que se estaria guardando não seria um dia comum, isto é, segunda, terça, quarta, etc. Sobre os sábados. Certamente guardareis meus sábados. Êxodo 31, verso 13. Deus não diz, certamente guardareis meu sábado, mas certamente guardareis meus sábados. Veja que a palavra sábado está no plural. Se a pessoa disser que guarda o sábado, de acordo com a Bíblia, neste caso, ela não precisaria guardar mais do que um dia na semana como sábado. Sobre o sábado como questão de consciência. Veja o que Paulo diz em Romanos 14, 4 e 6. Quem é você para julgar o servo alheio? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. E ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor assim o faz. Aquele que come carne, come para o Senhor, pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se abstém, e dá graças a Deus. O que se conclui desta passagem? Romanos 14, do 4 ao 6º versículo. Que a guarda do sábado é questão de consciência e não de fé. Você é livre para guardá-lo e não é condenado por não guardá-lo. Sobre a legitimidade do uso da lei na vida cristã. Não diz Paulo em 1 Timóteo 1,8, a lei é boa e se alguém usar dela legitimamente, logo no versículo seguinte, porém diz, sabendo isso, que a lei não foi dada para o justo, mas para os injustos, obstinados, para os ímpios e pecadores, para os profanos e irreligiosos, para os parricidas e matricidas, e para os homicidas. Ora, se os verdadeiros cristãos são tidos como justos e santos perante a palavra de Deus, justificados em Cristo Jesus, Romanos 5:1, então a lei lhes é desnecessário, com ela a guarda do sábado. Jesus é a guarda do sábado. Ao ser acusado pelos judeus de violar o sábado, Jesus afirmou, o sábado foi estabelecido por causa do homem, e não o homem por causa do sábado, de sorte que o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Marcos 2, 27 e 28. Quando o jovem rico perguntou a Jesus quais os mandamentos que deveria guardar, ele enumerou a maioria deles. Se o sábado é tão indispensável, por que Jesus não o citou? Mateus 19, 18 ao 19. Hamilton Justo questiona, se fosse para o cristão guardar o sábado, como alguns afirmam, por que será que Jesus não ordenou? Teria ele cometido tamanho lapso de memória? Que tipo de mestre seria esse que iria exigir de seus discípulos a guarda de um preceito sem nunca ter ensinado? Ridículo, não acha? Um simples homem poderia esquecer, todavia ficaria sem moral para exigir cumprimento por parte dos seguidores. Todavia Jesus não esqueceu, porque jamais teve intenção de ensiná-lo. Jesus não foi e nem é algum tolo como alguns o querem fazer. Ele é o Filho de Deus que tudo sabe. João 2, 25. Veja o que está registrado em João 5, do 16 ao 18. E por esta causa os judeus perseguiam a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu, meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Porque não só quebrava o sábado, mas dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Baseado nesse texto, se Jesus viesse hoje, é possível que ele fosse rejeitado pelos sabatistas, não acha? Harris comenta o caso do paralítico de João 5. Ele estava doente havia 38 anos.
o mesmo período que os israelitas vaguearam no deserto. Este homem estava doente por mais de 1900 semanas e cada semana teve um sábado. Mas os sábados não ajudaram o homem fraco. Então o Senhor Jesus Cristo veio a ele e lhe disse: levanta-te. Também lhe disse: toma tua cama e anda. O homem sarou imediatamente, tomou a sua cama, andou, mas o dia era sábado. João 5, do 8 ao 9. Por isso, esse fato desencadeou uma grande revolta por parte dos judeus. Afinal, na mente deles, Jesus não teria induzido ao trabalho, ao mandá-lo carregar a cama, porquanto dizia a lei: não tireis cargas de vossas casas no dia de sábado, nem façais obra alguma. Antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Jeremias 17, 22. É óbvio que não. Ele finalizou a lei e inaugurou a graça. João 1, 17. Como isso, a guarda do sábado ficou irrelevante. Paulo concluiu: de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que pela fé fôssemos justificados. Gálatas 3, 24. Pois aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem, pecador, como oferta pelo pecado. Romanos 8, versículo 3. Assim, porque Jesus fazia estas coisas no sábado, os judeus o perseguiam. Jesus lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por esse motivo, os judeus ainda mais procuravam matá-lo. Não só porque quebrava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Note que Jesus não só disse que estava trabalhando no sábado, como o Pai também. Há duas conclusões prováveis nesse texto: ou o Pai e Jesus quebravam o sábado dentro da lei, o que é impossível, ou o Pai e Jesus não quebraram o sábado, apesar de trabalharem nesse dia, por não haver mais sábado para quebrar. A ideia de que Jesus quebrou o sábado veio dos judeus. Como foi possível finalizar-se a guarda do sábado? Com a vida de Jesus, que satisfez toda a justiça divina, a lei perdeu sua validade, com ela o sábado. Sobre a inauguração de um novo templo, apontado pela lei e os profetas. George Endel Ladd diz na Teologia do Novo Testamento que, ao analisarmos o texto de João 1,17, fica evidentes alguns pontos. Que Jesus inaugurou um novo templo, que é maior do que a era da lei mosaica. Jesus é aquele a quem tanto a lei quanto os profetas apontam. João 1,45 e João 5,39. Em lugar da lei, como um guia para orientar a conduta, colocam-se as palavras de Jesus. João 8,51, João 12,47 e João 15, versículo 7, as quais são de fato as palavras do próprio Deus. João 17, verso 8. Os discípulos de Jesus devem ouvir essas palavras, recebê-las e guardá-las. Jesus fala também dos seus mandamentos, que devem ser guardados pelos seus discípulos. João 14, verso 15 a 21 e João 15, verso 10. Além do mais, a fé em Jesus que conduz à vida eterna é a obediência a Ele. João 3, capítulo, verso 36. Esse tipo de vida também pode ser descrito como fazer a vontade de Deus. João 7, versículo 17. Essas declarações levaram um estudante de ética à conclusão de que João considera Jesus como o segundo outorgador da lei, tendo autoridade plena na fé e na moral, e que as palavras de Jesus constituem uma segunda lei, dada por um segundo Moisés. Sobre Jesus e o fim da lei. Romanos 10, versículo 4 diz: porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Veja o que Ladd declara. Este versículo pode ser traduzido de dois modos diferentes. Cristo é o fim da lei, com o objetivo de justiça para todo aquele que crê. Isto é, Cristo trouxe a lei ao seu término para que a justiça, baseada na fé, possa sozinha estar disponível a todos os homens. Uma outra tradução possível seria: Cristo é o fim da lei, no que diz respeito à justiça para todo aquele que crê. Isto é, a lei não é em si mesma abolida, mas chegou ao seu fim como um modo de justiça, pois em Cristo a justiça é pela fé e não pelas obras. Ele afirma o fim da lei em sua conexão com a justiça em Cristo, fora da lei, de forma que a lei não deve mais ser o modo de justiça para o crente. Sobre a autoridade final de Jesus diante da lei. Com base na autoridade de sua própria palavra, afirma Ladd, Jesus rejeitou as interpretações que os escribas fizeram da lei, as quais foram consideradas como parte integrante da própria lei. Isso inclui os ensinos dos escribas a respeito da observância do sábado,
Marcos 2, do versículo 23 ao 28, Lucas 13, do versículo 10 ao 21, do jejum, Marcos 2, do verso 18 ao 22, sobre a purificação e lavagem cerimonial, Mateus 15, do verso 1 ao 30, Marcos 7, do verso 1 ao 23, as distinções entre justos e pecadores, Marcos 2, do verso 15 ao 17. Ele reinterpretou a importância do papel da lei no novo tempo, da salvação messiânica, Marcos 7, do verso 15 ao 19, Mateus 5, 6, capítulo 7, Sermão da Montanha, o qual, conforme conclui Lade, foi previsto pelos profetas, mas que agora se encontra em processo de realização no evento de sua própria missão. Então vemos aqui, irmãos, que o dia de sábado já foi abolido pela lei, e hoje o cristão não deve mais guardar o sábado. Não deve mais, pois Cristo já cumpriu a lei, já cumpriu o sacrifício, e hoje a salvação não é pela glória do sábado, mas sim é pela graça do Senhor. Sobre o modo de Deus trabalhar. Em Cristo, no tempo da graça, Deus trabalha com um novo povo. Efésios 2,15. Com homens novos. Efésios 4,24. Colossenses 3,10. Que possui um novo coração. Ezequiel 36,26. Vivem a realidade de um novo mandamento. João 13,34. Sobre uma nova lei. Romanos 8, do 1 ao 2. E Gálatas 6, verso 15. Com um novo e eterno mediador. Hebreus 9,15, verso 8, capítulo 8, verso 8, capítulo 12, verso 24. Embalados por uma nova esperança. 2 Pedro 3,13 e Apocalipse 2,1. Buscando uma nova cidade. Apocalipse 3,12 e 21,2. Onde se tem um novo nome. Apocalipse 2,17. Onde tudo é novo. Apocalipse 21,5. É perfeitamente compreensível, pois, que o sábado perca o seu valor. Afinal, ele é parte da velha aliança. Sobre a chegada do reino dos céus. Com Jesus, os famintos foram alimentados, os órfãos tornaram-se filhos, os forasteiros cidadãos de uma nova pátria, os encarcerados pelo pecado tornaram-se livres, os tortos foram endireitados, os oprimidos libertos, os rejeitados sentiram-se amados. Com a chegada de Jesus também chegaram boas notícias, cânticos de alegria para toda a terra. O reino dos céus anuncia que o fim está próximo, e os sinais e milagres denuncia o início de um novo tempo com Deus e o fim da lei. A guarda do sábado é salvação. Dizem alguns adventistas modernos que a guarda do sábado não é condição para a pessoa salvar-se. Entretanto, no livro de Arnaldo, famoso escritor adventista, intitulado Sutilezas do Erro, encontramos na página 79. Conquanto nós não ensinemos que se guarde os mandamentos a fim de ser salvo, positivamente ensinamos que aquele que é salvo torna evidente a sua salvação guardando os mandamentos de Deus. Embora não haja salvação em guardar a lei, há condenação em não guardá-la. No livro Do Sábado para o Domingo, tradução de Almir de Fonseca, vemos: esta lei deve ser guardada como condição para se ter a vida eterna. O sábado torna-se para o crente em Cristo o símbolo de tudo aquilo que o Evangelho encerra para ele em Cristo. Sobre a salvação pela guarda do sábado. Mostre-me alguém que está salvo por guardar o sábado, e eu lhe mostrarei alguém que derruba um elefante atirando-lhe um grão de feijão. No estilingue, alguém que pesca uma baleia com um anzol de lambari, alguém que consegue chegar à lua num teco-teco, alguém que sobe o pico do Everest numa escada de bambu, alguém que arranca um pé de jequitibá de 50 metros de altura com uma machadinha de plástico, e alguém que quebra a barreira do som nos 100 metros rasos. Tito, 3º capítulo, do verso 3 ao 7, Romanos 3:20. Simplesmente impossível. De fato, é simplesmente impossível, não acha? Se a guarda do sábado é essencial à salvação, por que Deus não ordenou essa prática a Abraão, o pai da fé? Afirmar que as pessoas que não guardam o sábado não será salva seria o mesmo que condenar Abraão, Isaac, Jacó, Noé, etc. ao inferno, uma vez que o decálogo só foi dado com Moisés. Os 10 mandamentos vieram 430 anos depois de Abraão. Os que viveram neste período estariam condenados por causa da não guarda do sábado? Confiar nas obras para se salvar é como pendurar-se numa linha de nylon sobre o abismo. Você morre, sou salvo pela graça. Tito, 3º capítulo, verso 5. Ninguém é justificado pela lei. O crente está liberado da lei. Leiam na sua casa, irmãos, Romanos 3:20, Gálatas 2:16, capítulo 5, verso 1, verso 4, verso 6 e verso 9,
Hebreus capítulo 7, verso 19, Hebreus capítulo 8, do verso 6 ao 13. Por isso, ninguém será justificado diante dele pelas obras da lei. Romanos 3, 20. Sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo, não pelas obras da lei, porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Gálatas 2, 16. Sobre a queda da graça e a guarda do sábado. A graça é o meio pelo qual o homem é salvo. Efésios 2, do verso 8 ao 10. A guarda do sábado, porém, pertence à velha aliança, sendo chamada de sombra. Colossenses 2, do 6 ao 10. Além disso, Paulo alerta que aquele que procura justificar-se guardando preceitos da lei, separa-se de Cristo. O que implica separar-se de Cristo não significa cair na unha do diabo. Você quer ficar ao lado de quem? Paulo também diz que a pessoa cai da graça. Você deseja estar fora da graça por conta própria? É a graça que nos livra do inferno. Você quer ir para lá? Nem eu. Quem cai da graça fica sem graça. Veja o que Paulo diz. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Vocês não procuram ser justificados pela lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei separam-se de Cristo, caíram da graça. Gálatas 5, do verso 1 ao 4. Você não é salvo por méritos, irmãos. Eu venho falando isso em todos os estudos apologéticos de defesa da fé. Então os irmãos só escutar as outras mensagens vão ter algo mais profundo sobre a salvação pela graça. Comparando a perfeição de Deus, nossa bondade assemelha-se a um esgoto ao ar livre, que corre ao lado de um riacho da montanha de águas cristalinas. Você não impressiona a NASA com um avião de papel. Não se orgulha de seus desenhos a lápis na presença de Picasso. Você não se iguala a Albert Einstein apenas porque sabe escrever H2O. Assim você não se vangloria de sua bondade na presença do perfeito. Olha só que maravilha. Vamos ler essa frase de Lewis. C.S. Lewis diz sobre ser bom e ser salvo. Nem mesmo o melhor de todos os cristãos age por suas próprias forças. Só o que ele faz é conservar ou proteger uma vida que ele jamais teria adquirido por seus próprios esforços. E isso tem consequências práticas. Enquanto a vida natural está no nosso corpo, é muito importante fazer reparos nele. Se ele sofre um corte, saberá se curar até certo ponto, de uma forma tal que nenhum corpo morto saberia fazer. Um cristão, à semelhança disso, também não é uma pessoa que jamais erra, e sim alguém capacitado a se arrepender, reerguer-se e começar de novo depois de cada queda. A vida de Cristo está dentro dele, reparando o tempo todo, capacitando-o a repetir até certo ponto o tipo de morte voluntária que Cristo mesmo tomou sobre si. Eis a razão porque o cristão se encontra em circunstâncias diferentes de outras pessoas que tentam ser boas. Elas acham que sendo boas pode agradar a Deus, se é que existe algum. Ou, se elas acham que não existe Deus algum, elas esperam ao menos merecer a aprovação das pessoas boas. Mas o cristão atribui à vida de Cristo no seu interior toda a boa obra que faz. Ele não tem a ilusão de que Deus irá nos amar porque somos bons, mas que Deus nos fará bons porque nos ama. Da mesma forma que o telhado de uma estufa não atrai os raios do sol porque é brilhante, mas se torna brilhante porque o sol brilha nele. Então é um texto maravilhoso de um grande teólogo contemporâneo do século passado. Se o sábado é tão indispensável, porque há pessoas que foram salvas na época de Jesus sem serem do povo judeu e portanto sem guardar o sábado? E porque ao serem salvas Jesus não a recomendou para que o fizessem? A Bíblia fala de casos como o da cananeia, Mateus 15, 21 e 28, do leproso estrangeiro que retornou do grupo dos 10 leprosos ao ser curado, Lucas 17, do verso 11 ao 19, e quanto a samaritana que divergia das ordenanças judaicas, e conclusivamente da guarda do sábado. E ela levou muitos samaritanos à salvação, sem ao menos se mencionar a necessidade de guardar o sábado. João 4, do 1 ao 42. Finalmente, temos o ladrão da cruz, que foi salvo numa sexta-feira antes do sábado. Sobre a imoralidade da moral para a salvação. É uma imoralidade dizer que o homem alcança a redenção pela moralidade. Somos salvos pela fé em Jesus somente. Romanos 1, do verso 1 ao verso 6. O cristão, a lei e a guarda do sábado. Canhait,
que deixou o adventismo apresenta diversas passagens bíblicas utilizadas ou não pelos adventistas que, estudada pelos crentes, pode esclarecê-los quanto à lei e ao sábado. Gênesis 2, do verso 1 ao 3, Gênesis 26, verso ao 5, Êxodo 16, verso 23 ao 30, Êxodo 20, do 1 ao 17, Levítico 23, Deuteronômio 31, do 24 ao 26, 2 Reis 21, verso 8, 1 Crônicas 16, do verso 15 ao 18, Neemias, capítulo 9, verso 13 ao 14, Salmo 19, verso 7, Salmo 40, verso 8, Provérbios 28, verso 9, Isaías 42, verso 21, 56, verso 1 ao 8, 58, verso 12 ao 13, 66, verso 22 ao 23, Ezequiel 22, 26, Daniel 9, 25, Mateus 5, 17 ao 19, Marcos 2, do 27 ao 28, Lucas 23, verso 56, Romanos 3, verso 31, Romanos 6, do verso 14 ao 15, 1 Coríntios 7 ao 19, 1 João 3, verso 22, Apocalipse 12, 17, Apocalipse 14, verso 12. Curso, algumas bases bíblicas aí, estudadas pelos crentes para esclarecê-los quanto à lei e ao sábado. Os sabatistas ensinam que a lei está dividida em lei cerimonial e lei moral. Contudo, a lei de Deus mantém-se única tanto nos 5 livros escritos por Moisés, que constituem o Pentateuco, até Salmos, como em todo o Antigo Testamento. Não existe um só versículo bíblico que autoriza os sabatistas dividir a lei de Deus. Para eles, as leis cerimoniais foram abolidas, mas as leis morais permanecem. Se esse é o caso, então por que Paulo diz em Romanos 6,14, não estáis debaixo da lei? Sobre o sábado como lei imutável. Os gentios têm a lei escrita em seus corações, isto é, a lei cuja moral é imutável. A lei do sábado não está escrita em seus corações, porque a sua moral é mutável. Seria bom um conhecimento mais adequado das Escrituras. Por exemplo, o conceito perpétuo defendido pelos sabatistas inclui outras coisas além do sábado, como a festa da Páscoa, Êxodo 32:14, as purificações, Êxodo 30:21, os festivais sagrados, Levítico 23:21, a festa dos tabernáculos, Levítico 23:41, a circuncisão, Gênesis 17, verso 12 e 13. Neste caso, eles não deveriam observá-los também? Essas festas judaicas da Páscoa, a circuncisão, que era cortar o pelo do órgão genital masculino, que Deus deu essa aliança a Abraão. Paulo diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Gálatas 3, do verso 11 ao 19. O que ele quis dizer com essas afirmações? Quem se sujeita às práticas da lei está debaixo da maldição. Isso decorre do fato de que Cristo morreu para nos resgatar dessa maldição. Veja, para quem discerne bem a palavra de Deus, as coisas são claras. Há 2 problemas aqui. Primeiro, a pessoa que guarda os preceitos da lei tem a maldição em lugar da bênção. Segundo, ela anula o sacrifício de Jesus. Para terminar, pense, a guarda do sábado foi dada como um preceito da lei mosaica, ou como um princípio da graça. A resposta a essa pergunta mostrará se você deve ou não guardar o sábado. Sobre o sábado e as nossas transgressões. Logo, qual a razão de ser da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. Gálatas 3:19, parte A. O que Paulo nos ensina nessa escritura? Que as ordenanças da lei vieram por causa das transgressões. Nesse caso, pense, se eu tenho as transgressões perdoadas, logo por que precisaria de tais ordenanças? Paulo revela em Colossenses 2, 13 e 14, que ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Talvez para alguns que continuam em ordenanças da lei, o sacrifício de Jesus nada valeu. Foi necessário que Cristo guardasse a lei toda por nós, como nosso substituto perante a justiça divina. O apóstolo Paulo responde, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Gálatas 4, verso 4. Então nós vemos aí, irmãos, que o sábado já foi anulado e quebrado por Cristo na graça, porque ele já foi o nosso substituto, guardando todos os mandamentos de Deus. Hoje temos total liberdade para adorar
o Senhor. William Miller, fundador do Adventismo, não observava o sábado como dia de descanso e não aceitava a doutrina adventista do santuário, diz Cabral. Depois de 1844, quando sua profecia sobre a volta de Jesus falhou pela última vez, os seguidores de Miller se dividiram em pequenos grupos, liderados por Ian Edson, que reinterpretou a profecia de Miller. Baseado numa revelação que recebera, Joseph Bates foi quem instituiu a observação do sábado, reafirmado posteriormente por Ellen White. Se fizermos um levantamento das referências dos 10 mandamentos no Novo Testamento, encontramos o seguinte quadro: 50 vezes o dever de adorar somente a Deus, 12 vezes a advertência contra a idolatria, 4 vezes a advertência para não tomar o nome do Senhor em vão, 6 vezes a advertência contra o homicídio, 12 vezes a advertência contra o adultério, 6 vezes a advertência contra o furto, 4 vezes a advertência contra o falso testemunho, 9 vezes a advertência contra a cobiça. Por que não há qualquer mandamento para guardar o sábado? Faça uma leitura rápida e você verá. Não há nenhuma recomendação quanto à guarda do sábado no Novo Testamento. Você não acha que se esse ponto fosse tão relevante para o relacionamento com Deus e para a vida cristã, haveria maior atenção nos escritores do Novo Testamento? Nem Jesus, nem Lucas, nem Paulo, nem Pedro, nem Tiago, nem João, nem Judas, nem o autor de Hebreus, ninguém, absolutamente ninguém, faz qualquer referência sobre a guarda do sábado como uma prática normal da igreja. Se eles não recomendam a guarda do sábado, quem sou eu para discordar? E você discorda de Jesus, Paulo e dos apóstolos? Então é para nós pensarmos aí, irmãos, sobre o valor que o Novo Testamento dá ao sábado. Sobre os 10 mandamentos registrados em Êxodo 20, o Novo Testamento ratifica apenas 9. Primeiro mandamento, Êxodo 20, verso 3: Não terás outros deuses diante de mim. Vos convertais ao Deus vivo que fez os céus e a terra. Atos 14, verso 15. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura. Êxodo 24. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5, 21. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Êxodo 20, verso 7. Não jureis nem pelo céu nem pela terra. Tiago 5, verso 12. Lembrai-vos do dia de sábado. Êxodo 20, verso 8, o quarto mandamento. Agora não vemos essa no Novo Testamento. Quinto mandamento, honra teu pai e tua mãe. Êxodo 20, verso 12. Efésios 6, 1, obedecei a vossos pais. Não matarás. Êxodo 20, verso 13. Não matarás. Romanos 13, verso 9. Sétimo mandamento, não adulterarás. Êxodo 20, 14. Não adulterarás. Romanos 13, verso 9. Não furtarás, Êxodo 20, verso 16. Não furtarás, Romanos 13, versos 9. Oitavo mandamento. Nono mandamento agora, não dirás falso testemunho. Êxodo 20, 16. Não mintais uns aos outros. Colossenses 3, verso 9. Não cobiçarás, Êxodo 20, 17. Não cobiçarás, Romanos 13, versículo 9. Sobre o valor do sábado para a doutrina cristã. O Novo Testamento descreve diversas práticas inegociáveis da fé cristã. Inclusive o livro de Atos nos dá conta de que a igreja primitiva perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Mas não há nada sobre o sábado, absolutamente nada. Talvez seja porque de fato nada há. Como você pode apontar uma prática que nem mesmo é encontrada na igreja de Cristo? Se essa prática não é encontrada entre o povo de Deus, onde a encontraremos então? Fique alerta. De acordo com o Novo Testamento, o sábado está presente na doutrina de Cristo. Veja o que Hebreus 6, 1 a 2 diz. Pelo que, deixando os ensinos elementares da doutrina de Cristo, prossigamos para a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus. Eu ensino sobre os batismos, a imposição de mãos e sobre a ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Você não acha que tem alguma coisa errada com o ensino de que devemos guardar o sábado? Não é curioso falarem tanto dessa doutrina, mas não a encontramos em lugar nenhum da lista das doutrinas de Cristo? Se ela não está na lista da doutrina de Cristo, estará então em que lista? Só há duas respostas possíveis para essa pergunta. Ou ela estará na lista das doutrinas de homens, ou estará na lista das doutrinas satânicas. 1 Timóteo 4, do verso 1 ao 5. Penso que se não encontramos uma determinada doutrina no ensino de Jesus, é melhor não arriscar. Bom, eu não arrisco, você arrisca?
Veja o que o apóstolo Paulo diz: tenha cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares deste mundo, e não em Cristo. Portanto, não permitam que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, ou a celebração das luas novas, ou dos dias de sábado. Colossenses 2, do verso 18 ao 16. O que se conclui desse texto? Ninguém deve escravizá-lo com práticas descentralizadas de Cristo, inclusive com a guarda do sábado. Pense numa pessoa que foi absolvida da cadeia. Ela está livre, mas mesmo assim ela insiste: eu quero ficar atrás das grades, eu quero ficar preso pelo resto da vida, ver o sol nascer quadrado, tomar café de canequinha. O que vão pensar dela? Mesma coisa acontece com essas pessoas. Elas querem a graça, mas querem o legalismo, querem a lei, e é impossível isso. Ele nos perdoou de todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças do que nos era contrária. Ele a removeu pregando-a na cruz. Colossenses 2, 13 ao 14. O que se conclui nesse texto, irmãos, é simples. Estamos livres das ordenanças, inclusive da guarda do sábado, uma vez que Jesus cancelou a nossa dívida na cruz. Pagar sem dever não é um bom negócio. De fato, seria uma tolice. Pense, se você tinha uma dívida contraída pelo financiamento do seu carro, seu pai foi e quitou essa dívida, mas mesmo assim você insiste em pagar o carnê para a financeira, o que vão pensar de você? A dívida já foi paga. Portanto, não permitam que ninguém o julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa ou a celebração das luas novas ou dia de sábado. O que se conclui desse texto, irmãos? Colossenses 2,17. Que ninguém deve julgá-lo caso você não guarde o sábado, mas imagine que alguém insiste em julgá-lo por uma infração de trânsito que você não cometeu. Você não ultrapassou a velocidade permitida porque nem mesmo passou por lá. Seu trajeto era outro. Aquele caminho tinha buraco demais. Era íngreme, a curva era muito fechada e logo à frente havia um abismo. Você sabia que não conseguiria manter-se no caminho, que perderia o controle, enfim, seu carro acabaria caindo no despenhadeiro. Mas apesar disso, alguém quer julgá-lo. Absurdo. A lei é assim. Você simplesmente não consegue andar por ela. Tente guardar o sábado e verá. O carro é a sua vida, o pecado são os buracos revelados no caminho, o abismo que espera. Há uma alternativa. Jesus é o caminho. Ninguém pode julgar você por escolhê-lo. Absolutamente não. Então, irmãos, aí nós vemos algo poderoso. Colossenses 2,17 diz: estas coisas são sombras do que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. O que você, que é inteligente, conclui, irmão? Que a guarda do sábado se encaixa nessas práticas? Que práticas? Aquelas que são consideradas sombras? Isso mesmo, apenas sombras, nada mais. Pense nisso. O sábado não passou de uma sombra. Qual é o valor de uma sombra? O que ela acrescenta à sua vida? Responda a você mesmo. Ela nem mesmo tem vida própria. Então vamos, irmãos, aí buscar fazer a vontade do Senhor, fazer a vontade de Deus em nossas vidas e tomar muito cuidado. O cristão, a carne e a guarda do sábado. Por que vos sujeitais ainda a ordenanças como se vivesseis no mundo? Como? Não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas estão fadadas ao desaparecimento pelo uso. Tem, na verdade, aparência de sabedoria, em culto voluntário, humildade fingida e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum contra a satisfação da carne. Colossenses 2, do verso 20 ao 23. Esse texto diz que as ordenanças não têm efeito sobre as inclinações da carne. Se não tem valor contra a satisfação da carne, se em Cristo morremos para o pecado, logo as ordenanças que incluem o sábado não o destinaram ao desaparecimento. Evidente? Então vamos, irmãos, buscar o Senhor aí. A carne conspira para que o corpo se insurja contra Deus e a pessoa. Os membros, olhos, mãos, pés estão amotinados sob o comando dessa natureza alienígena. É alienígena porque é invasora. O pecado não estava no programa de Deus. Romanos 5,12. Diz que ele entrou no mundo pela senha de acesso cedida pelo primeiro homem. Ao entrar, infectou o coração humano e tenta reprogramá-lo contra Deus.
Aqui o inimigo não está fora, mas dentro, como revela Paulo. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Romanos 7, 23. Assim a ordenança não tem efeito sobre ele. Em Romanos 7, 8, Paulo revela que a guarda das ordenanças deixadas pela lei, inclusive o sábado, é ineficiente no combate à carne. Vamos ver um quadro, irmãos, um estudo aqui sobre a lei e a graça. A lei foi dada por Moisés, João 1,17. A graça e a verdade vieram por Jesus Cristo, João 1,17. A lei é santa, justa e boa, Romanos 7,12. A graça é a benignidade de Deus em Jesus, Efésios 2,7. A lei dá conhecimento do pecado, Romanos 3,20. A graça traz a salvação aos pecadores, Tito 2,11. A lei é o pedagogo que guia a Cristo, Gálatas 3,24. A graça mantém-nos em Cristo, Tito 2,12. A lei a ninguém justifica, Romanos 3,20. A graça justifica gratuitamente, Romanos 3,24. A lei coloca o homem debaixo da maldição, Gálatas 3,10. A graça salva os pecadores mediante a fé, Efésios 2, verso 8. A lei não é da fé, Gálatas 3,12. A graça gera fé, Romanos 10, 17. A lei é o ministério da morte, 2 Coríntios 3, 7. A graça é o ministério da vida, Romanos 5, 17. A lei produz ira, Romanos 4, versículo 15. A graça produz a paz, Romanos 14, verso 1 e 27. A lei inclui o sábado, Êxodo 28. A graça dispensa o sábado, Colossenses 2, 17. A lei foi ordenada até que viesse a posteridade de Cristo, Gálatas 3, 19. Porque o fim da lei é Cristo, Romanos 10, 4. Já a graça nos trouxe a lei de Cristo, lei perfeita da liberdade, Tiago 1, verso 25. Então, meus queridos, vamos aí ficar na palavra, por favor. Porque aquilo que a lei for incapaz de fazer por estar enfraquecida na carne, Deus o fez enviando seu próprio Filho à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Romanos 8, verso 1, e o verso 3 e o verso 4. Então vamos ficar com a palavra. William Barclay diz que nenhum exército invade uma fortaleza a não ser que obtenha uma ponte de acesso. A tentação não afetaria os homens, a não ser que houvesse algo já no homem. O pecado não obteria nenhuma cabeça de ponte no coração do homem, a não ser que houvesse o inimigo dentro dos portões. A carne é, pois, a cabeça de ponte pela qual o pecado invade a personalidade humana. A carne é como inimigo do lado de dentro, e que abre o caminho para o inimigo que está forçando a porta. Assim é a essência da carne. Romanos 7, 18 ao 25, Romanos 8, do 8 ao 13, Gálatas 5, 17, Gálatas 6, verso 8, 1 João 2, verso 16. A lei, porém, não tem eficiência sobre a carne. Colossenses 2, verso 16 ao 23. Uma fortaleza, irmãos, cercada por muralhas e por rios. Só podemos ter acesso a ela se tivermos alguma ponte, ou se tiver algum inimigo lá dentro para abrir as portas. Assim a carne. Nós somos a fortaleza, nosso corpo. E o mal está dentro de nós, a nossa carne, que nós mesmos somos nossos próprios inimigos. Então ela que vai querer abrir as portas para a tentação, para os pecados, para as obras do diabo, para nos tentar, nos matar, nos roubar e nos destruir. Por isso, o pecado está dentro de nós e pela lei é impossível alguém ser salvo. É infinitamente pela graça do Senhor e pelo Espírito de Deus. Então vamos ficar na palavra. A palavra de Deus diz sobre a obra da carne, as obras e o fruto do Espírito. Gálatas 5, 19 ao 23. A carne, irmãos, é maligna. A carne, a inclinação dela, diz a Bíblia, ela é inimizade contra Deus. Então devemos tomar cuidado. Os frutos do Espírito é o amor, a paz, a longanimidade, o gozo, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio, irmãos. Contra estas coisas não há lei, como nós vemos em Gálatas. Então vamos ficar na palavra do Senhor Deus. O cristão e o adventismo. Em 1818 começou Miller a dizer que dentro de 20 anos Cristo voltaria à Terra para o julgamento. Em 1831 determinou a data, 10 de dezembro de 1843. Deduziu isso das passagens encontradas em Números 14, 34, Ezequiel 4, 6, Daniel 8, do 3 ao 14. Chegando à conclusão de que os 2.300 dias de Daniel significariam anos, contados a partir de
457 a.C., quando Esdras subiu a Jerusalém, vindo da Babilônia, com a data da volta de Cristo marcada. Muitos fazendeiros venderam suas terras e grande foi o número de pessoas que viajaram para outras localidades, com o objetivo de se despedirem de seus parentes e amigos. Tudo foi uma decepção. Novas datas foram marcadas: outubro de 1844, 1847, 1850, 1852, 1854, 1855, 1863, 1866, 1877. Mas Cristo não voltou, pois a Bíblia diz que ninguém sabe o dia da volta de Cristo, nem a hora. Miller até começara a dar aula sobre o método de fixar datas, mas deu tudo errado. Com base em Mateus 24, a volta de Jesus se dará da seguinte forma: será física, portanto visível. Mateus 24, 30. Será gloriosa. Mateus 24, 27 ao 30. Depois vamos estar dando um estudo sobre esse assunto, escatologia, a doutrina das últimas coisas. Aqui só um resumo para os irmãos aí entenderem o fundamento das doutrinas e dos fundadores do adventismo do sétimo dia. Será grande em poder, Mateus 24, 30. Será um evento rápido, Mateus 24, 27. Sobre a repercussão mundial da volta de Jesus. Mateus 24 diz que ela será acompanhada de hostes angelicais, terá um impacto global, estará relacionada ao amadurecimento de Israel para a chegada do Messias, será precedida por sinais específicos, Mateus 24, do verso 31 ao 34. Então, devemos ficar com a palavra. A volta de Jesus desencadeará o final da história, que definirá o destino dos homens. Mateus 24, do 40 ao 41. Jesus não deixa qualquer sombra de dúvida quanto ao momento em que ele virá. Mateus 24, do 35 ao 37, diz que será inesperado, isto é, ela se dará num dia, horário que ninguém sabe exceto o Pai. Ela se dará num dia absolutamente comum. Esse dia inesquecível, vejo que Jesus afirma claramente, será um dia para o qual todos devem se preparar. Será um dia de prestação da conta, será um dia de festa para os salvos e tristeza para os perdidos. Será um dia de grandes recompensas. Mateus 24, do 42 ao 51, Mateus 25, do 1 ao 46. Então vemos aí alguns fatos sobre a vida de Jesus. Jesus exortou seus discípulos a estarem prontos para a sua volta, uma vez que não sabiam quando isso ocorreria. Destaca-se repetidas vezes que devemos esperar com ansiedade, pois a vinda do Senhor está próxima. Mateus 24, capítulo 24 e 25, Romanos 8, 19 e 25, 1 Coríntios 1, 7, Filipenses 4, 5, Tiago 5, do verso 8 ao 9, Judas, verso 21, e Tito 2, verso 13. A Bíblia revela que haverá sinais ligados à geopolítica, haverá grande incidência de conflitos internacionais, Mateus 24, 6, multiplicação da maldade na terra, Mateus 24, 12, e transformações geopolíticas envolvendo a nação de Israel, Mateus 24, 15 ao 22, 32 e 35. Em Mateus 24 vemos, irmãos, que haveria um aumento da apostasia, do abandono da fé, o aumento da oposição ao cristianismo, alta incidência de escândalos, crescimento das seitas e heresias, esfriamento por parte de muitos, crescimento da proclamação do Evangelho com o avanço da igreja fiel, emergência de falsos sinais e prodígios preparando o mundo para a chegada do anticristo. Jesus aponta ainda sinais ligados à natureza, como terremotos, aquecimento global e o agravamento da fome no mundo. Mateus 24, verso 7, Mateus 24, verso 7, Mateus 27, verso 7. Então devemos aí tomar cuidado. Miller, também o fundador, falou ao proferir a profecia sobre a volta de Cristo, com base em Daniel 8, verso 13 a 14, criou-se a doutrina de que Cristo, ao invés de vir à terra, entrou no santuário celeste em 1844, para a purificação dos pecados. A senhora White escreve: a tarefa do juízo, da investigação e do perdão dos pecados há de determinar antes da segunda vinda do Senhor, posto que os mortos hão de ser julgados com base das coisas escritas nos livros, é impossível que os pecados dos homens sejam riscados ou perdoados, senão depois do juízo, que é quando seus casos hão de ser investigados. No tempo estabelecido para o juízo, ao final dos 2.300 dias, em 1844,
começou o trabalho de investigação e do perdão dos pecados. A obra de Cristo nesse período da graça é de intercessão e não de purificação. Hebreus 7, verso 25. A senhora White está só um pouquinho atrasada. Além de Jesus ter feito purificação dos pecados, Hebreus 1:3, Hebreus 9, 23 a 28, ele já entrou no santuário celeste 40 dias após sua ressurreição. Atos 1, verso 11, 7, verso 55, Efésios 4:10. A sua obra foi completa. Os adventistas aí querem deixar incompleta a obra de Cristo. Então devemos ver aí, irmãos, e tomar cuidado. A vida após a morte, o adventismo, vamos ver o que eles creem. O adventismo afirma que entre a morte e a ressurreição dos mortos, os crentes dormem. O termo dormir no Senhor, usado algumas vezes para quem morreu em Cristo, é apenas figurativo, pois se trata de descanso das lutas desta vida. Não é difícil ver como o termo veio a ser usado, diz Maury, porque a morte certamente implica alguma das características do sono, descanso do trabalho, alívio das responsabilidades, abstração do envolvimento imediato nos acontecimentos e um tipo de percepção diferente. Todavia, vale a pena notar que o sono pode ser uma ocupação bastante significativa. A Bíblia faz referência a uma existência consciente durante o período intermediário. Lucas 16, verso 22, 2 Coríntios 5, 8, Filipenses 1, 23. Jesus disse ao ladrão da cruz: hoje mesmo estará comigo no paraíso. Sem dúvida não seria dormindo. Paulo disse: tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Filipenses 1, 23. Evidentemente, quem não seria para tirar uma soneca depois desta vida? Sabe como aquela cesta que alguns tiram após o almoço? Pense no caso de inúmeras cenas do Apocalipse em que os crentes falecidos adoram o Pai e o Cordeiro. Certamente eles não aparecem num berçário ou numa pousada celestial. Apocalipse 6, do 9 ao 10. Como pode ser verdade que as pessoas dormem após a morte se Moisés e Elias falaram com Jesus na morte da transfiguração? Mateus 17, do 1 ao 8. E se Jesus pregou os espíritos em prisão após sua morte? 1 Pedro 1, do 7 ao 20. Então devemos tomar cuidado, irmãos. Os adventistas afirmam que depois que a pessoa morre, ela dorme, aguardando o julgamento. A Bíblia não. A Bíblia diz que quando a pessoa morre, vem o juízo. Uns vão para o paraíso, outros vão para a condenação. E eles confundem isso com a ressurreição, que é uma outra doutrina bíblica que diz que todos vão ressuscitar. Uns para a vida eterna, outros para o horror eterno. Então devemos tomar cuidado sobre isso. Cuidado para não sermos enganados. Paulo usa diversas expressões que tornam impossível a ideia de que a pessoa que morre em Cristo dorme. Ele usa o termo deixar o corpo, 2 Coríntios 5:8. Pense, uma pessoa só dorme de fato se tiver um corpo ou não. O outro termo que Paulo usa é habitar com o Senhor. Como você vai habitar dormindo? Habitar é morar. Ninguém mora dormindo o tempo todo. Imagine dormir por 1000 anos ou mais. Morrer para Paulo é partir para estar com o Cristo, ou que é incomparavelmente melhor. Filipenses 1, 23. Há vários outros textos na Bíblia que enfatizam que a alma continua depois da morte, pois ocorre a separação do corpo e da alma. Atos 7, 59, Filipenses 1, 21, Lucas 23, 42, 43, Hebreus 12, 22 e 23, Apocalipse 7, do verso 9 ao 14, Lucas 16, do verso 19 ao 31, Eclesiastes 12, 7, 2 Coríntios 5, verso 1, 1 Tessalonicenses 5, verso 10. Outro detalhe é que Deus não é Deus dos mortos, e sim dos vivos, pois para eles todos vivem. Mateus 22, 31 e 32. Sobre o rico e Lázaro. Há razões de sobra para afirmarmos que a história do rico e Lázaro, que retrata a eternidade, não é uma parábola. Primeiro, Jesus não colocou um nome nos personagens das parábolas. Qual é o nome do semeador? Mateus 13. Do filho pródigo, Lucas 15, do administrador negligente, Lucas 16, das virgens, Mateus 25. Veja, não há qualquer referência do nome desses personagens. Jesus disse que o mendigo chamava-se Lázaro. Segundo, em nenhuma das parábolas encontramos uma pessoa histórica, como é o caso de Abraão, ele é o pai da fé. Além do mais, Jesus não daria qualquer margem de interpretação subjetiva como pode ocorrer com a linguagem figurada, pois aqui ele trata de duas únicas opções do homem após a morte. Se Jesus não está contando uma parábola, trata-se de uma história. Refere-se a uma história, então ninguém dorme depois da morte, pois seria meio difícil dormir no fogo, não acha?
Se fosse verdade, Abraão, o rico, a se comunicar, estaria sofrendo de sonambulismo. Absurdo. Os adventistas dizem que os ímpios ressuscitarão, serão julgados e totalmente aniquilados em seguida. Tácito de Gama Leite Filho argumenta que a doutrina da aniquilação total dos ímpios é completamente contrária ao ensino das Escrituras. Ela apresenta Deus como impotente para resolver o problema do mal. Ele explica que é fácil verificar que a morte eterna na Bíblia não significa aniquilamento, mas separação. De fato, a morte sempre tem o sentido de separação. A morte física é a separação do espírito do corpo, enquanto a morte espiritual é a separação do espírito de Deus. Assim, a Bíblia é clara. A morte eterna significa a separação eterna do espírito da comunhão com Deus, ou seja, a segunda morte do Apocalipse. Apocalipse 14, do verso 10 ao 11. Jonathan Edwards escreveu: os condenados no inferno trocariam o mundo todo se pudessem para se livrarem de pelo menos um pecado. Sobre o inferno, amor de Deus. O amor de Deus exige o inferno. Um Deus de amor não pode forçar as pessoas a amá-lo. Os que escolhem não amar a Deus devem ter o direito de ficar longe dele. O inferno permite esta separação de Deus. Como diz Lewis, ele não pode forçar, só pode atrair. Oséias 11, do 1 ao 4. 1 João 4,16, Jeremias 31, verso 3, Salmo 36, verso 5, Salmo 89, do verso 1 ao verso 2. Então vemos aí que os adventistas afirmam que Deus vai destruir os espíritos dos ímpios, vai aniquilar completamente. Não, eles estarão eternamente na condenação eterna, na morte eterna, no lago de fogo e enxofre. É isso que a Bíblia afirma. A dignidade humana exige o inferno. Lewis comenta: há dois tipos de pessoas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade, e aqueles a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. Deus não envia pessoas para o inferno, apenas honra a escolha que fazem, como está em João 3, do 17 ao 18. Então vemos aí algo interessante sobre o sábado. Gordon Lidsen afirma que Cristo tinha alguma coisa a fazer sobre o sábado. Ele chamou a si mesmo de Senhor do sábado quando estava defendendo seus discípulos da acusação de terem quebrado o sábado. Sendo tanto o Criador quanto o Filho de Deus, ele tinha o direito de definir o propósito do sábado e o fez. Jesus dá algumas ilustrações adequadas para mostrar que o sábado devia ser servo do homem e não o homem servo do sábado. Como exemplo, ele citou o caso de Davi, que comeu o pão consagrado que era ilegal comer, exceto para os sacerdotes. Mas os necessitados de Davi, na emergência, eram superiores à guarda do sábado. Outra vez, o Senhor fala de um homem cuja ovelha caiu em um precipício no sábado. Era mais importante resgatar a ovelha do abismo do que guardar a letra da lei. Lucas 14, verso 5 e Marcos 2, 25. Assim vemos que o Senhor, ele próprio, era contra a rígida interpretação dos fariseus, que queriam pôr a guarda do sábado acima de qualquer outra coisa. Então devemos aí, irmãos, tomar cuidado para não cair na condenação. Muitos adventistas argumentam que foi a Igreja Católica que nasceu em 313 depois de Cristo, que introduziu o domingo como dia cristão de descanso. Contudo, a Epístola de Barnabé, que foi muito utilizada na igreja primitiva, escrita durante o reinado de Adriano, entre 107 a 126 depois de Cristo, diz: incenso é uma abominação, vã para mim, e as vossas luas novas e sábados não posso suportar. Ele, portanto, aboliu essas coisas. Por esta razão também nós guardamos o 8º dia com alegria, o dia em que também Jesus ressurge outra vez da morte. O apologista Justino Mártir escreveu em 140 depois de Cristo: mas o domingo é o dia em que nós todos fazemos a assembleia comum. Jesus Cristo, nosso Senhor, nesse mesmo dia ressuscitou dentre os mortos. Alguns defendem que Paulo guardava o sábado porque ia à sinagoga nesse dia. Obviamente que ele fazia isso para evangelizar os judeus. Foi com esse objetivo em mente que ele pediu a Timóteo que fosse circuncidado, mas esclareceu que a circuncisão nada era. Do mesmo modo também guardou a festa dos Pentecostes, rapou a cabeça e deu ofertas. Atos 18, 21, Atos 20, 16, Atos 18, 18, Atos 21, do verso 2 ao 26. Então, vemos aí algo interessante.
Em Oséias 2:11 e Isaías 1, do verso 13 ao 14, já preparavam o povo para a transitoriedade do sábado, os profetas. Se é para guardar o sábado de acordo com o Antigo Testamento, então vamos fazer direito. Aqui estão as orientações a serem seguidas. Você não pode acender fogo no sábado, Êxodo 35, verso 3. É proibido assar ou cozinhar no sábado, Êxodo 16, 23. Você não pode sair no sábado, Êxodo 16, 29. Todos devem guardar o sábado em casa, Êxodo 20, 10. Quem não guarda o sábado é apedrejado, Êxodo 31, do verso 14 ao 15. O sábado vai de um pôr do sol ao outro, Levítico 23 ao 32. Juntamente com a guarda do sábado, será necessária a observância de outros dias e festas, Isaías 1, do verso 13 ao 14. Sobre Jesus e o domingo. Jesus é o nosso modelo. Analisa alguns pontos relevantes sobre a importância dada pelo Senhor. Ressuscitado ao sábado. Primeiro, ele ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, João 20, verso 1. Segundo, ele aparecera a 10 de seus discípulos naquele primeiro dia da semana, João 20, 19. Terceiro, Jesus esperou uma semana, no outro primeiro dia da semana apareceu aos discípulos, João 20, 26. Você não acha que na economia de Deus o domingo também é o dia do Senhor? Creio que na graça todos os dias são santos e todos os dias dedicados ao Senhor, Neemias 8, 10. Afinal, diferentemente dos judeus que santificam somente o sábado, a igreja fazia todos os dias da semana. Atos capítulo 5, verso 42. Se o sábado é tão inegociável assim, por que a promessa da vinda do Espírito Santo cumpriu-se no domingo? Levítico 23, verso 16. E Atos capítulo 2. Foi num domingo que Jesus ascendeu ao Pai, sentou-se à sua mão direita e foi feita autoridade sobre todas as coisas. João 20, 17, Efésios 1, 20. Naquele dia não era num sábado, muitos dos santos que estavam mortos saíram dos seus túmulos. Mateus 27, 52 ao 53. Sobre a igreja de Atos e o domingo. O primeiro sermão evangelístico sobre a morte e ressurreição de Jesus foi pregado por Pedro no primeiro dia da semana. Nesse domingo, 3.000 almas se converteram à igreja. Então vemos aí algo sobre o domingo que a igreja primitiva guardava. Os cristãos reuniram-se pela primeira vez em Troade para fazer contribuições no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, 2. Paulo instruiu os cristãos de Corinto a fazer contribuições no primeiro dia da semana. 1 Coríntios 16, 2. Finalmente, foi num domingo que Jesus revelou-se ao apóstolo João na ilha de Patmos, Apocalipse 1, 10. Gordon Lindsay diz que o sábado, como dado a Israel, poderia ser guardado por algumas nações pequenas em uma área limitada. É uma impossibilidade física as pessoas do mundo inteiro guardar o sábado de forma estabelecida na lei de Moisés. Isto é verdade por uma outra razão, completamente diferente. Envolve o fato de que o equador da Terra está posicionado em um ângulo inclinado em relação ao Sol. De acordo com Levítico, o sábado devia ser guardado de um pôr do Sol ao outro. Por causa da eclíptica inclinada da Terra, há muitas comunidades no mundo em que o Sol não se põe durante semanas e até durante meses. Este escritor está em Hammerfest, Noruega, há alguns anos. Apesar de aquela cidade estar a 70 graus de latitude norte, o clima é notavelmente agradável. Hammerfest é uma cidade próspera de milhares de habitantes, mas o sol não se põe durante 62 dias do verão. Portanto, o sábado poderia perdurar por 2 meses. Por outro lado, no período de inverno poderia não haver sábado em Hammerfest e em muitas outras comunidades do norte durante 2 meses. Isso de acordo com a lei de Moisés, que é a única autoridade que nos diz como guardar o sábado. Deus trabalhou no sábado. E havendo terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia. Gênesis 2, verso 2, versão Ara portuguesa, 1753. E acabou Deus no dia 7º a obra que fez e repousou no dia 7º. Versão espanhola, 1569. E no 7º dia, Deus acabou a sua obra que tinha feito e ele descansou no 7º dia. Versão King James, versão inglesa de 1611. De Gênesis 2, versículo 2. Portanto, conclui que Paulo, as consideradas 3 melhores traduções bíblicas do mundo, afirmam que Deus trabalhou ainda no sábado e nesse mesmo dia descansou da obra que fizera. Alguns sabatistas dizem que guardar o domingo é uma prática pagã
por ser considerado um dia oferecido ao sol como se fosse um deus. Paulo Sérgio Batista argumenta que se os cristãos de língua inglesa praticam um culto pagão por cultuarem a Deus no domingo, Sunday, dia do Deus do Sol, então aqueles que guardam o sábado, Saturday, dia do Deus Saturno, confirmam adorar também um outro Deus pagão por isso. 1 Coríntios 16, 9. Então os irmãos sabem que cada dia da semana foi consagrado a um Deus. O sábado, Sunday em inglês, significa dia do Deus Sol, e Saturday, sábado, era um dia que eles comemoravam o dia do Deus Saturno. Então é uma explicação que os sabatistas, eles mesmo se contradizem, assim como a congregação cristã dizem que é errado da paz do Senhor, porque há vários senhores, então também é errado da paz de Deus, porque há vários deuses também a qual as pessoas adoram. Então são coisas incoerentes que nós não vemos na palavra de Deus. Sobre o dia de culto, em Atos 20, do 6 ao 7, lemos: e nós, depois do dia de pães asmos, navegamos de Filipos, em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde permanecemos 7 dias. No primeiro dia da semana, reunindo-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de sair no dia seguinte, falava com eles e prolongou seu discurso até a meia-noite. O cristão, os alimentos e o adventismo. Após admitir seu erro, Miller cessou suas atividades de acordo com Cabral. Voltou à sua ex-igreja batista, permanecendo fiel a ela até a morte. Miller saiu da própria religião que ele criou e se converteu e foi até a igreja batista e ficou até a morte. Se Miller reconheceu que suas interpretações estavam erradas, por que seus seguidores lhe deram continuidade? Como uma estrutura doutrinária pode se autodenominar verdadeira se o seu iniciador admitiu-a como sendo equivocada? É bom lembrar que William Miller é reverenciado entre os adventistas como seu profeta e fundador. O Antigo Testamento revela a proibição de certos alimentos foi dadas a Israel, Levítico 11. O povo havia adquirido hábitos alimentares danosos em sua permanência no Egito. Pense no que ocorreria se o povo consumisse certos alimentos durante a jornada pelo deserto. Carne de porco, feijoada, por exemplo, com 45 graus. Não haveria privada suficiente que atenderia o povo, não acha? O Novo Testamento mostra que todos os animais agora são puros e podem ser consumidos pelo homem. Marcos 7,19, Atos 10, do verso 10 ao 15, Romanos 14, do verso 1 ao 3, Lucas 10, verso 8, Colossenses 2, 16, 1 Timóteo 4, do 1 ao 5. Os alimentos nada têm a ver com santidade, Jesus disse, Mateus 15, do verso 17 ao 20. A proibição de alimentos pode ser maligna, 1 Timóteo 4, do 1 ao 3. Em Atos 10, do verso 14 ao 15, Deus diz a Paulo: não faças tu comum ao que Deus purificou. Parece que há muita gente melhor que Deus. 1 Timóteo 4, do verso 4 ao 5 conclui: porque tudo que Deus criou é bom. Não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graças, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Aqui, irmãos, foi um estudo breve sobre o adventismo e o sabatismo. Vemos algumas coisas, falhas deles, sobre a volta de Jesus, que eles preveram errado, o tempo profético, a vida após a morte, a ressurreição, o dormir, o inferno, a lei, a graça, o sábado, o dia do Senhor, domingo, seu fundador Miller, e muitas coisas aí que aconteceu, a abstenção de alimentos, a qual eles se abstêm de alimentos. Então devemos, irmãos, permanecer na santa palavra de Deus, na doutrina do Senhor. Vamos orar agradecendo a Deus por esse estudo, no nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, te agradecemos por esse estudo, pedimos ao Teu Espírito que ilumine cada vida, dando vitória, graça, abrindo os seus olhos, e todos aqueles que fazem parte do sabatismo, do adventismo, que o Senhor possa abrir seus olhos para contemplar a verdade da sua palavra, que em Cristo e na graça temos total liberdade para te adorar, e que o nosso sábado e o nosso domingo são todos os dias do Senhor, a qual podemos nos consagrar a Ti, viver para Ti e para a Tua glória, Senhor, em nome de Jesus. Amém.